Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai de amor, Pai maravilhoso, possa nos conceder o amor, o conhecimento, tudo que o Senhor concedeu a Cristo e por meio de Cristo conceda a nós também, para que em tudo a gente possa glorificar o seu nome da mesma forma que Jesus Cristo, nosso exemplo, fez aqui na terra. Amados, hoje, sexta-feira, chegamos aqui ao último dia da nossa lição semanal, já que amanhã a gente vai estar recapitulando todo o estudo semanal, e vamos examinar hoje as últimas duas perguntas, as perguntas 11 e 12 da nossa lição. Mas antes disso, vamos recapitular rapidamente o que a gente viu ontem na quinta-feira. Ontem nós vimos quando Paulo afirmou, testemunhando, que se ele anunciava o evangelho, ele não tinha por que se gloriar, porque ele anunciava o evangelho. Ele não tinha que dizer, eu sou o pastor, eu sou o evangelista, eu sou isso. Não. Paulo não se apegava a isso, né? Ele disse que sobre ele, ou seja, dentro do seu coração, ele tinha aquilo como uma obrigação. Não uma obrigação forçada, forçosa, como que se ele fizesse contra a própria vontade, como alguém que se levanta para ir trabalhar naquele dia, mas odeia o trabalho, não queria ir para o trabalho naquele dia, né? Mas alguém que se levanta amando, se levanta logo, sabe, de um salto, né, quer chegar logo no trabalho para começar logo, porque ama fazer aquilo. Era isso que Paulo está dizendo aqui, né? Por todo o contexto. E ele diz bem claro, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ou seja, como que ele receberia uma riqueza de um tesouro de valor inestimável, foi a revelação que ele recebeu, e ele engavetar aquilo? É como se alguém recebesse uma fortuna incalculável de dinheiro, né? De muito dinheiro, e passasse a vida inteira mendigando, né? Não comia uma comida porque não tinha dinheiro para comprar, e o dinheiro guardado lá, né? Não andava maltrapilho com as roupas rasgadas, querendo muito comprar uma roupa nova, confortável, para deixar de passar vergonha no meio da rua, mas não compra o dinheiro guardado. É mais ou menos isso. Ai de Paulo se ele não pregasse o evangelho diante do poder que ele recebeu, né? Ele ainda disse, né, na segunda pergunta de ontem, a 10ª pergunta da lição, ele fala assim, olha, se eu fosse anunciar o evangelho da minha própria vontade, pela minha própria cabeça, né, as minhas próprias ideias, pela minha própria força, pela minha própria inteligência, eu receberia a minha recompensa, como muitos já estão recebendo aqui na Terra hoje, né? Ou seja, só recebe o dinheiro, só recebe a fama, um terno novo, um carro novo, uma mansão, só recebe isso, só nessa vida, né? É o que Paulo se refere aqui com muita clareza. Mas ele diz bem claro aqui, mas se a escolha não é a de Paulo, quem escolheu foi Jesus Cristo e o encarregou a pregar esse evangelho, então ele pergunta, então qual é a minha recompensa? A recompensa é aquela que Cristo vai dar, né? E ele diz qual é a recompensa, né? Ele fala assim, olha, quando eu prego o evangelho, eu faço ele de graça, porque foi a graça de Deus que me deu. Como Cristo disse, receber de graça dai, né? Ele diz bem claro, e eu faço isso, né? Que ele não faz a pregação do evangelho como se ele tivesse direito, né? O direito dele ser pago pelo que ele estava fazendo, porque ele anunciava isso, anunciava as boas novas pela graça, de graça. Ele não anunciava isso por dinheiro, ou por reconhecimento, ou por fama. Não, ele fazia isso porque aquilo lhe trazia vida, lhe fazia bem, né? Lhe dava sentido para viver. Era tudo para ele. Algo maravilhoso, né? Paulo ensina aqui na sua palavra. Portanto, amados, hoje, na pergunta 11, diz assim, por que Paulo diz que se fez escravo de todos? De todos. Para quê que ele se fez escravo de todos?
Que ensinamento espiritual ele está querendo transmitir para nós com essa informação? 1 Coríntios 9,19 diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me, não é Cristo que fez, olha como ele vai empregar aqui o verbo fazer. Ele diz, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ganhar o maior número possível para Cristo, né? O maior número de pessoas que ele pudesse retirar da escuridão, das trevas, da ignorância, de não conhecer a Deus e a Cristo, para a luz da verdade que liberta, do poder de Deus que transforma o homem, né? É nesse sentido que ele está falando aqui. Então ele diz assim, olha, porque quando eu me tornei livre, ou seja, quando Cristo me encontrou, abriu os meus olhos, eu ceguei para a tradição religiosa, ceguei para uma vida que eu levava de perseguidor, de opressor, de pessoas inocentes, né? Porque quando ele caiu lá, ficou cego, né? Por algumas horas, por alguns dias, até que o Senhor Jesus enviou alguém que orou por ele e ele voltou a enxergar, né? Então ele diz aqui que quando ele se tornou livre, por iniciativa própria, por um espírito voluntário, por entender a graça, por receber as graças dele, ele se fez escravo. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, eu sou livre. Quando Jesus me libertou, ele não colocou uma corrente na minha mão e amarrou na dele. Não, ele me libertou. E aí eu decidi, depois de livre, ser um servo dele. Me tornei escravo dele porque eu amei tanto o que ele fez por mim que agora eu sirvo a ele de graça. Apesar que ninguém serve a Cristo nem a Deus de graça, não é? As bênçãos que ele dá é algo assim tão abundante, tão rica e gloriosa, né? Que ninguém trabalha de graça para Deus. Ninguém trabalha, não é? Então Deus é maravilhoso. E aí quando ele fala me fiz escravo, ele está dizendo assim, olha, eu sou um servo. Eu não posso servir a Satanás, eu não posso servir ao mundo, eu não posso servir as religiões com as suas religiosidades, ao líder político A, B ou C. Eu sirvo somente a Cristo, né? Aquele que veio aqui à terra e serviu somente a Deus. E por que ele se tornou escravo? Qual era o foco da sua missão, o foco do seu trabalho, a razão da sua existência? Ganhar o maior número de pessoas que ele pudesse ganhar para Deus, para viver o que ele vivia, para experimentar o que ele experimentava, para conhecer o que ele conhecia. Então, amados, vamos aqui para a nossa última pergunta dessa nossa lição preciosa, cheia de testemunhos e ensinamentos do apóstolo Paulo, né? A 12ª pergunta diz assim: como procedeu o apóstolo Paulo para ganhar muitas almas para o reino de Deus? A diferença entre a lei de Deus e a lei de Cristo, mencionada aqui, vamos ver, né? Eu vou ler o texto aqui, inclusive, com os acréscimos, né? Aquele que traz entre parênteses, aquele que foi acrescentado pelos copistas, né? Depois a gente faz a observação. O texto diz assim: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, sob é de baixo, né, da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, isso aqui é um acréscimo, né? Aos sem lei, como se eu, ou seja, e aos sem lei, aos gentios, como se eu mesmo fosse também um sem lei, né? Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Também aqui é acréscimo, né? Para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Interessante aqui, meus amados, é que Paulo está dizendo aqui tem um aspecto aqui muito interessante, que algumas pessoas se apegam
ao texto aqui, lei, né? Quando Paulo se refere a Torá, a escritura, né? Não se refere aqui a mandamentos, mas se refere à escritura, a Torá como um todo. Aqueles que viviam debaixo desse regime, o regime que Paulo está falando aqui não é contra a lei, que ele mesmo fala a favor da lei, né? Vários textos. Mas Paulo está dizendo aqui claramente que não era como os judeus que seguiam a letra da tradição, o que ele chama de letra morta, né? Se apegaram a um estilo de vida legalista, desconsiderando a graça, a misericórdia e o perdão de Deus no seu sentido revelado profundamente por Cristo, né? É como se em dados momentos o judeu se achasse justo porque ele observava um mandamento. Ele era justo porque nunca matou ninguém. É nesse sentido que Paulo está dizendo, né? Mesmo um judeu que nunca tinha matado ninguém, nem roubado ninguém, nunca feito mal nenhum contra ninguém, só tenha feito bem às pessoas, isso não garante a salvação dele, porque a salvação vem pela graça. Mesmo o homem mais bondoso do mundo, ele não ganha a salvação pelo seu estilo de vida. A salvação é dada de graça. A graça de Deus é quem salva o homem, porque nenhum homem, por mais justo que ele seja aqui na terra, ele é pecador e ele estava destituído da salvação. Então, ele, por si mesmo, ninguém consegue comprar a salvação. É nesse sentido que Paulo está falando aí. Paulo não está falando contra a Escritura, contra a lei, não. Que Paulo vai usar as Escrituras para apresentar o Evangelho, né? Pois bem, a própria lei que ele vai usar em todos os seus escritos, vai explicar isso aí. Então, Paulo está dizendo aqui que ele era judeu. Ele vai dizer assim, eu sou judeu, da tribo de Benjamim, sou fariseu, da mais alta classe da seita, né? A seita religiosa mais conceituada, mais famosa, como que os homens mais sábios, entre aspas, das escrituras, os religiosos, né? Mais entendedores ou entendidos das escrituras, pelo menos a letra morta, né? Vinha dessa seita, né? Radical, muito radical e tal. Então, quando Paulo já tinha confessado isso, né? Que ele era judeu, ele, quando fala que eu me fiz judeu, olha, se ele já era judeu, por que ele se fez judeu? Então, veja que tem aqui uma figura de linguagem que ele está usando aqui para dizer assim, olha, eu me fiz como um religioso judeu, observadores dos costumes deles, né? Que muitos dos costumes já se cumpriram em Cristo, as tradições, as liturgias, os ritos, né? E eu me fiz, né? Entrei no meio deles, observei as festas, os rituais deles, com o objetivo de levá-los a Cristo, de levar Cristo a eles e de levá-los a Cristo, com o objetivo de salvar, né? Então, eu me fiz como se vivesse debaixo ali dasquelas leis. Por exemplo, vou citar um exemplo. A Páscoa se cumpriu em Cristo. Cristo é o Cordeiro Pascal. Se eu continuo matando cordeiro para comer com ervas amargas, eu nego o verdadeiro cordeiro. Então, se Paulo chegasse no meio dos judeus, na época da Páscoa, que eles estavam comemorando, Paulo ia comer a Páscoa com eles, com o objetivo de levá-los a Cristo e de levar Cristo a ele, principalmente. Então, Paulo tá dizendo nesse sentido, né? Paulo diz assim ainda, ó, e eu também me fiz de gentio, de mundano, né? Não que Paulo agora ia adulterar, ia se prostituir, ia ser um idólatra, né? Não. Paulo chegava no meio dos gentios, falava como eles falavam para se fazer compreender, né? E comia como eles comiam, no mesmo ambiente ali e tal, né? E conversava com eles e procurava ouvi-los e entendê-los. Não pecava, claro, né? Mas Paulo diz assim, ó, eu vivia no meio dos gentios como se eu vivesse também sem lei. Ou seja, veja que Paulo está dizendo aqui que ele também vivia debaixo de lei. Então eu me fiz de gentio como se eu não tivesse lei. Está entendendo? Paulo está dizendo que tem lei, ele vivia sob regime de lei. Qual a lei, né?
Aqui o texto não fala lei de Cristo, isso aqui foi um acréscimo. A lei só tem uma. A lei não é de Cristo, a lei é de Deus. Por que que a lei não é de Cristo, a lei de Deus? E Paulo cita em alguns textos lei de Cristo, ou seja, a lei que foi falada por Cristo numa compreensão espiritual da nova aliança. Porque a lei não é de Cristo, só tem um legislador no universo, é o Pai. O próprio Cristo, quando esteve aqui na Terra, deixou isso muito claro. Ele falou em 5 textos, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 12, 14 e 17. Ele vai dizer assim, ó, as palavras que eu digo, ou seja, as leis que eu falo, palavra, lei, Torá, escritura, palavra, né? As palavras que eu digo, não digo de mim mesmo. Cada palavra que eu digo é o Pai quem me dá e eu transmito na íntegra para vocês. Então veja que Cristo não é legislador. Ele não veio trazer nem a sua lei, nenhuma nova lei. O que ele está fazendo ali é dando um entendimento espiritual da lei. É o que ele está fazendo aí. Né? E nós vamos encontrar isso com abundância nas Escrituras Sagradas. Então, a questão aqui é que Paulo está dizendo, ó, eu como servo de Cristo, eu tenho um foco tão grande em salvar almas que eu engulo minha própria tradição, me anulo como minha cultura e tudo. Se for para salvar a alma, eu me faço um judeu, eu me faço um gentil, eu me transformo em qualquer coisa, um homem fraco, um homem louco, contanto que com esse objetivo a pessoa me aceite no meio dele, pelo menos me escute, para que ele possa ouvir, conhecer sobre Cristo e aí com essa salvação. Então veja o que Paulo estava disposto, o nível de sacrifício que ele estava disposto até se anular a si mesmo para poder levar a salvação às pessoas. Que a gente possa aprender com isso também.